Beleza? Tudo jóia? Professor Possati aqui na área para trazer aí mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações para receber os conteúdos relevantes aí na área contábil. Neste vídeo nós vamos tratar aí sobre um assunto bem interessante, porque movimenta aí a economia, né? O nosso bolso, quanto ganha um contador em diferentes áreas de atuação. É claro que nós vamos trazer algumas ideias, algumas margens e isso, obviamente, né, os limites de ganhos, eles acabam sendo muito diferentes de acordo com a experiência do profissional, enfim, se ele é muito específico, ele é alguma situação que ele atua pontual, então existem diversas variáveis. Então a ideia aqui é trazer um panorama geral sobre essas principais áreas de atuação e seus respectivos ganhos financeiros. Então, trazendo aqui, vamos dividir em mercado privado e um mercado no setor público. Setor privado e setor público. Então, num primeiro ponto, setor privado. Então, nós temos aí algumas áreas de atuação, trabalhando lá, vamos pegar na parte de auditoria, né? Então, auditoria independente, nós temos aí grandes empresas de auditoria que tem lá um sistema de remuneração que vai partir aí de uma média, né, de 5 mil a 10 mil reais, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E aí, claro, tem uma certificação, o profissional ali vai buscando essa capacidade, isso aumenta, né, significativamente a sua remuneração, baseado ali na experiência, né, o grau de capacidade técnica, cursos, né, que ele vai realizando, certificações, tudo isso vai tornando um profissional mais experiente, né, níveis de carreira, mas para vocês terem uma ideia, começa aí em torno aí de uns 5 mil, 6 mil reais, tá? Até uns 10 mil, aí vai depender, né, se tem certificação ou não, e a medida disso vai aumentando conforme vai passando aí os níveis na carreira. Um auditor mais júnior, um auditor mais sênior, né? Algo nesse sentido. Dentro dos escritórios de contabilidade, começa lá desde o estágio, né? Mas ainda não é um profissional formado, mas temos lá, né, a parte que é interessante para você entender as áreas de atuação no escritório de contabilidade. Então você pode ser primeiro contratado, né, e aí receber um valor aí também próximo disso aí, uns 5 mil reais, e à medida que você vai atendendo empresas mais significativas, mais importantes, você vai recebendo aí um valor maior também. Pode se tornar sócio, né, ou até mesmo montar o seu próprio escritório de contabilidade, e aí a remuneração vai depender muito do número de empresas, porque cada empresa vai ter um valor, né, dependendo da complexidade, do tipo de assessoria que vai ser realizada. Então, assim, aqui nesse processo, nós temos aí escritórios de contabilidade que tem milhões de faturamento. Então, por quê? Algo escalável, e você vira um empreendedor contábil. É claro que isso aí não é simples, né? O início de tudo é difícil, mas há uma possibilidade aí de você começar dos 5 mil reais até, né, um valor aí que praticamente, né, pode ultrapassar aí em termos de faturamento, né? Lembrando que faturamento não é o líquido lá, mas enfim, né, faturamentos aí como um escritório de contabilidade, né, de milhares de reais até milhões, aí nós temos alguns exemplos nesse sentido. Então o escritório de contabilidade é bem, digamos assim, uma amplitude muito grande em termos de remuneração. Pode trabalhar aí com perícia contábil também, e aí é muito por tarefa, né, por serviço ali realizado pontual, então vai depender muito do número de serviços e também nível de dedicação, quantos trabalhos vai conseguir ali, mas é algo que vai te dar um retorno interessante aí trabalhando como na área de perícia contábil. Então, no serviço privado, escritório de contabilidade, auditoria, consultoria, tem um campo bem vasto de atuação e as remunerações são muito variáveis no mundo privado, conforme nós comentamos. Já na área pública, que é a segunda parte aqui que eu gostaria de destacar, eu acho interessante dividir aqui em 3, 4 níveis, né, que a gente vai colocar aqui no vídeo o cifrãozinho, né? Então, tipo, um cifrãozinho é algo assim até 5 mil reais, 2 cifrãozinho, algo, né, em torno de 10 mil reais, e assim vai indo, né? 3 em torno de 20 mil e 4 cifrãozinho, assim, 4 dinheirinhos aí, algo já de 30 mil para cima. Como assim, professor? Pode receber mais de 30 mil reais como contador aí, profissional da contabilidade no serviço público? Sim, tá? Então vamos começar aí do que eu chamo aí no primeiro nível, um dinheirinho só, que já é ótimo, tá bem bacana, em torno aí de 5 mil iniciais.
são os concursos e os profissionais que trabalham aí em prefeituras menores, especialmente menores, câmaras de vereadores, no legislativo e executivo municipal, é onde se insere aí, talvez o início da carreira de boa parte dos profissionais que atuam no setor público na área contábil, tá? Em torno aí de R$5.000. É claro que existem, nós já vimos aí prefeituras, inclusive, né? Algumas prefeituras que estão muito desenvolvidas, né? Dentro da economia ali naquele contexto regional, são grandes polos regionais, tem muitas indústrias e aí o profissional de contabilidade é muito importante dentro das finanças públicas. Então eu já vi aí município com 30, 40 mil habitantes com concursos que pagam inicial para o profissional da contabilidade, né? Acima de R$13.000. Então, sim, existem esses concursos, sim, de inicial mais de R$10.000 em prefeituras, existem, tá? Nas capitais, geralmente pagam um pouco mais também devido à complexidade. Grandes prefeituras, centros regionais vão pagar em torno de R$5 a R$10.000. Aí depois nós temos um segundo nível de concursos de analistas legislativos, assembleias legislativas, contadores aí do executivo estadual, autarquias, trabalhar com auditor de universidades públicas, institutos federais superiores, de autarquias de uma maneira geral, nos conselhos regionais, profissionais. Então nós temos aí remunerações na casa ali de 7, 8 a 12, aí vai depender, né? Bem no início, muda um pouquinho, mas algo aí próximo de R$10.000 iniciais, tá? E aí o plano de carreira vai aumentando e você chega aí em torno de 10 a 20 mil reais, às vezes até mais. Existem também, a formação contábil permite acessar cargos que já de início para profissional com formação necessita da formação contábil, especialmente aí auditores de controle de tribunais de contas, controladorias e auditores fiscais. Mais especificamente, como a gente está falando mais num papo aqui contábil mesmo, na área de controle, eu sei por experiência própria, né? Eu fui aprovado já em concursos de auditor de controle, em 2 concursos de auditor de controle, mais precisamente Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em que o inicial de ambos esses tribunais, e existem outros tribunais de contas, que o inicial já parte acima da casa dos R$20.000, é isso mesmo. Então exige a formação contábil e já parte acima aí da casa dos R$20.000, é isso mesmo. E o final, professor, no final da carreira, aí você chega no máximo do teto constitucional, o máximo que um servidor público pode receber. Aí, então, é o tipo de remuneração bem interessante. Você já parte de 20 mil e chega aí, hoje o teto constitucional está aproximadamente R$40.000, tá? Então, realmente, são cargos interessantes. Aí tem os fiscos também, em que você pode atuar. Muitas vezes não vai te exigir lá, tem que ser formado em contabilidade, mas acaba que a disciplina de contabilidade tem um percentual muito grande aí dentro do contexto da pontuação final. Então, ter a formação contábil ajuda também nesse sentido. Então, dentro do serviço público, a gente pode dividir aí, né, nessas 4 faixas, até 5 mil, R$10.000, algo entre 10 e 20, vários aí 20 e inclusive alguns quase praticamente inicial aí, nós tivemos aí concursos recentes que já partiram de R$35.000 e uma das formações era a formação contábil. Então, dentro aí de auditor de controle e auditor fiscal, eu estou me referindo. Então tem grandes possibilidades aí em termos, né, dessa remuneração. A diferença básica para a gente fechar concluindo é que no setor público você acessa, muitas vezes você não precisa de experiência, você precisa passar no concurso público, mas vocês não vão te exigir experiência. Já no âmbito privado, às vezes é mais fácil você se inserir no mercado, só que a remuneração, né, vai começar lá embaixo, no início, e aí, à medida que você vai avançando, vai criando mais competência, mais experiência, né, você vai evoluindo na carreira, e aí meio que não tem um limite. No serviço público tem um certo teto máximo. Tem a questão da estabilidade, que é interessante, mas tem um teto máximo. Já no mundo privado não existe esse limite. Você pode empreender, ter lá um escritório de contabilidade, ser um grande empresário da área contábil e você ter lá 100, 200, 500 pessoas trabalhando e aí você praticamente, né, vai ser um grande empreendedor na área contábil, né, palestrante, enfim, sem prejuízo também, né, de atuar aí na área de ensino, né, de contabilidade também é uma das perspectivas
perspectivas de atuação da área. E nós temos, né, o ensino nas universidades privadas, nas universidades públicas, que tem um concurso aí também, né, uma seleção. Então tem essas possibilidades. Eu creio que seja isso, então espero que tenha dado um panorama geral do quanto ganha, né, um contador em diferentes áreas de atuação. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com alguém aí que tenha formação contábil, até mesmo está pensando em fazer essa graduação e como que funciona, né, essas atuações e respectivas remunerações, tá bom? Vou deixar em cima aqui também um cardzinho para você, se você não viu ainda o vídeo em que nós comentamos um pouco mais sobre essas áreas de atuação, sem falar de remuneração. Então, deixo o linkzinho aqui para você também assistir, caso ainda não tenha assistido. Então é isso, forte abraço, espero aí ter ajudado. Tamo junto e a gente se fala aí na próxima oportunidade. Valeu demais!